gente vai ver a reflexão da luz, a refração da luz, as cores primárias, cores secundárias, várias coisas. Mas agora eu vou falar sobre os princípios básicos dessa matéria. É bom, para estudar óptica, é bom saber sobre o corpo luminoso, que é aquele corpo que se ilumina por conta própria, como a lâmpada ou o sol. E o corpo iluminado, que é aquele corpo que se ilumina através de uma outra fonte de luz, como a lua que se ilumina através da luz. Com essa retilínea da luz, nós podemos afirmar que a luz se propaga em linha reta quando está em um meio homogêneo e transparente. Como podemos ver, a luz se propaga em linha reta. Então, quando colocamos a fonte luminosa e o objeto sobre um reparo, nós percebemos que quanto mais a fonte luminosa fica perto do objeto, se forma a sombra. E quando colocamos a fonte luminosa mais longe do objeto, se forma uma penumbra sobre a sombra. E isso que é a sombra e a penumbra. Olá, sou Magalhães e irei falar sobre os eclipses solar e lunar, todos eles totais. Como pode ser observado na imagem, a Terra fica entre o Sol e a Lua, barrando a luminosidade que servia para a Lua aparecer no céu terrestre. É formado um cone de sombra ladeado por dois cones de penumbra, ou seja, uma luz parcial. Já o eclipse solar só pode ser visto em sua totalidade por uma pequena parcela do planeta. Ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, impedindo que os raios solares cheguem. Esse forma também um eclipse parcial na área que circunscreve o eclipse total. Vou falar sobre a câmara escura de orifício. A câmara escura de orifício se baseia numa caixa com paredes opacas, a qual tem um pequeno orifício em uma de suas faces. E nesse orifício, um corpo iluminado ou luminoso emite ou envia uma luz que passa por esse buraco, e ao passar por esse buraco a imagem ela é refletida aqui, só que ela é refletida inversamente. É a mesma coisa que acontece com as câmeras, só que na câmera, ao invés de ela chegar invertida, a câmera tem um processo que ela bota a imagem direita. Eu vou falar um pouco sobre as cores primárias e secundárias. Bem, a primária ela é formada pelas cores azul, vermelho e verde. Já as secundárias é formada pela adição das cores primárias, onde são a magenta, amarelo e ciano. Como a gente pode ver um exemplo de a formação da cor amarela pela junção de verde e vermelho, já a magenta pelo vermelho e azul, e já o ciano pelo verde e o azul. De um corpo pela roda de cores. Bem, a roda de cores, ela determina a cor de um corpo dependendo da cor da luz que ela absorve. Como, por exemplo, aquele balanço amarelo. Ele reflete todas as outras cores e absorve apenas a cor amarela, por isso ele fica na cor amarela. A cor de um corpo reflexão. A cor de um corpo reflexão, ela é a que reflete depois que a luz bate no objeto. Por exemplo, se ela é vermelha, é porque a cor vermelha é a única que reflete depois que bate no objeto. Todas as outras são absorvidas pelo objeto. Se todas forem absorvidas, ela fica preta. E se todas forem refletidas, ela fica branca. Na formação de imagem de espelho plano, um objeto colocado na frente da face refletora forma uma imagem atrás do espelho, e a distância entre a imagem e o espelho é a mesma distância entre o objeto e o espelho. Esta que tem as mesmas dimensões e é direita em relação ao objeto. Sendo A o objeto real que incide no espelho e reflete no ponto O, a linha é a imagem virtual. Note que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. É importante observar que, devido à simetria, no espelho plano nem sempre a imagem do objeto é superponível ao objeto. Isso acontece porque a imagem é enantimorfa, ou seja, ocorre uma inversão lateral. Então é como se esquerda fosse direita e direita fosse esquerda. A imagem só é superponível se o objeto admitir um eixo de simetria e for monocromático. É por isso que em alguns casos do nosso dia a dia, como nas ambulâncias e nos bombeiros, a palavra está escrita ao contrário, para que quando visualizarmos esses veículos através do retrovisor, possamos ler corretamente a palavra. Chama-se campo visual de espelho plano, para um observador, a região do espaço que pode ser observada por ele devido à reflexão da luz no espelho.
Neste exemplo, temos o ponto O, que representa o olho do observador, e as retas QO e PO, que representam os raios de luz refletidos nas periferias do espelho. Essa região, compreendida entre as duas retas, chama-se campo visual do espelho em relação ao O. O espelho esférico é constituído de uma superfície lisa e polida, com formato esférico. Se a parte refletora for interna, ela será chamada de espelho côncavo. Mas caso a superfície seja externa, ela será chamada de espelho convexo. Assim como nos espelhos planos, as duas vezes a reflexão são obedecidas nos espelhos esféricos. Ou seja, os ângulos de incidência e reflexão são iguais. E os raios incidido, refletido e a reta normal ao ponto incidido. Os espelhos esféricos possuem alguns aspectos geométricos, são eles o centro de curvatura, o vértice, o eixo que passa pelo centro de curvatura e pelo vértice, denominado eixo principal, as demais retas que cruzam o centro de curvatura, denominados eixos secundários, o ângulo alfa, que mede a distância angular entre dois eixos secundários que cruzam os pontos mais externos da calota, é a abertura do espelho, e o raio R, que origina a calota, é denominado raio de curvatura do espelho. A forma e o tamanho da imagem dos espelhos esféricos podem ser determinados a partir das características dos raios que saem do objeto e incidem no espelho. Podemos pegar 3 exemplos de raios para determinar suas características. Todo raio que incide paralelo ao eixo principal reflete pelo foco e vice-versa. Todo raio que incide no centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. Todo raio que incide sobre o vértice é refletido simetricamente com relação ao eixo principal. Característica das imagens do espelho esférico. A característica das imagens do espelho esférico mudam de acordo quando mudamos a posição do objeto na frente do espelho. Existem 2 tipos de imagem, virtual e real. Imagem virtual é a vista no ponto de encontro dos prolongamentos dos raios refletidos. Imagem real é a vista em um ponto onde realmente passam os raios refletidos. São 5 imagens possíveis para os espelhos côncavos. A primeira, em que o objeto está localizado antes do centro de curvatura, a imagem é formada, real, está localizada entre o centro e o foco, ela é invertida e menor do que o objeto. A segunda, o objeto está localizado sobre o centro de curvatura, a imagem é formada, real, está localizada sobre o centro de curvatura, é invertida e do mesmo tamanho do objeto. A terceira, o objeto está localizado entre o centro e o foco, a imagem é formada, real, está localizada antes do centro de curvatura, é invertida e maior do que o objeto. Quarta, o objeto está localizado sobre o foco. A imagem é imprópria, pois os raios de luz saem paralelos. Quinta, o objeto está localizado entre o foco e o vértice. A imagem é formada, porém é virtual. Está localizada atrás do espelho ou depois do vértice. É direita e maior que o objeto. Espelhos convexos. A imagem dos espelhos convexos será sempre virtual. Estará posicionada entre o foco e o vértice. Será direita e o seu tamanho será menor que o objeto. Os espelhos convexos são bastante utilizados nos retrovisores direitos dos automóveis, por diminuir a imagem para que caibam mais imagens no espelho, dando assim uma ampla visão. A equação que temos 1 sobre S é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' é conhecida como a equação de Gauss, em que nós podemos descobrir a provável posição da imagem a partir da posição do objeto e do foco do espelho. Neste espelho côncavo, nós podemos descobrir a posição da imagem em relação ao objeto, em que a distância do objeto ao vértice é AV e a distância do foco até o vértice é VS. E nós, por meio da equação de Gauss, vamos descobrir a posição da imagem, que será de A'V. E a equação de Gauss, ela vai se deter ao referencial gaussiano, em que os sinais podem variar de acordo com a situação. Olá, nós vamos falar sobre a refração. A refração é um fenômeno onde a luz incide em uma superfície e continua a se propagar em outro meio.
Nessa mudança de meio, também pode ocorrer a mudança da velocidade e na direção da propagação da luz. O índice de refração absoluto quantifica essa mudança de velocidade. Ele indica quantas vezes a velocidade de propagação da luz no vácuo é maior do que a velocidade de propagação da luz no meio. Bom, observe que após incidir no pote com água, os raios de luz se convergem. Isso ocorre porque quanto maior o índice de refração deste material, maior será o desvio da luz quando passa do ar para este material. A refração é um fenômeno que ocorre quando a luz, ao atravessar a barreira entre dois meios, altera sua velocidade de propagação. Para o estudo da refração, considerando a alteração da velocidade de propagação da luz, para meios homogêneos e transparentes, existe um índice de refração. O índice de refração, denominado pela letra N, é obtido através do quociente da velocidade da luz no vácuo, representado por C, sobre a velocidade da propagação da luz no meio estudado, representado por V. Agora falaremos sobre a refração atmosférica e o arco-íris. O arco-íris é um fenômeno da refração que ocorre quando a luz do sol incide sobre gotículas de água. E vamos demonstrar isso usando água e sabão. A refração divide a luz branca em feixes de luz coloridos, caracterizando o arco-íris. Todos os objetos, assim como as bolhas, possuem um índice de refração. Elas funcionam como se fosse um prisma natural. O arco-íris ele se caracteriza como a gota de chuva, ela refrata a luz solar e as cores vão se separando de acordo com a frequência e ângulos diferentes em relação ao observador. Então, apenas uma cor ela estará posicionada em um ângulo visível a esse observador. E da mesma forma, todas as outras gotas ao redor desta gota que está sendo posicionada ao observador, elas refratarão a mesma cor em direção a esse observador, formando uma faixa larga, que se caracteriza pelo arco-íris. Fazendo com que pareça que o raio de luz está se agitando e por isso
normal avistarmos imagens perto do solo em dias muito quentes. O chão parece estar molhado e a imagem assim parece estar sendo refletida. Isso ocorre porque o solo ele está mais quente, deixando o ar ao seu redor mais denso do que o ar acima dele. Sabendo que essa luz ela percorre com uma velocidade maior no ar menos denso, afirmamos que um grande aumento na velocidade provocará um grande aumento no ângulo de incidência. Logo, a luz ela sofreu reflexão total. Assim, concluímos que a luz de um objeto avistado no asfalto, por exemplo, não está sendo refletido por reflexão da superfície da água, mas sim está sofrendo reflexão total. Lei de Snell-Descartes é uma equação que relaciona os índices de refrações dos meios de onde o raio incide, de onde ele é refletido, e dos senos dos ângulos de incidência e de reflexão. Pela expressão, nós temos que o índice de refração do meio de onde o raio incide vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio de onde o raio reflete vezes o seno do ângulo de reflexão. Ei, Léo, como é que se forma um arco-íris? Bom, o arco-íris é formado em parte pela dispersão da luz. E o que é isso? A dispersão da luz é quando a luz policromática branca, que está propagando-se pelo ar, incide em uma superfície de vidro. Quando ela incide nessa superfície, ela refrata-se em várias cores. Essas cores são chamadas de espectro da luz solar. As cores mais importantes a ser salientadas são o violeta e o vermelho. O violeta é o que possui o maior índice de refração da luz, e o vermelho é o que possui o menor. Por isso que no arco-íris segue essa sequência de cores, do vermelho para o violeta. No arco-íris, as gotículas de água da chuva têm a função da superfície de vidro, pois quando a luz policromática incide na água, elas refratam-se e acabam formando os espectros da luz que formam o arco-íris. Ah, entendi. Obrigada, viu? Olá, eu sou o número 307 e vou falar sobre a reflexão total da luz. Temos aqui um esquema desse tipo de fenômeno luminoso. Como ele ocorre? Nesse esquema temos como elementos o N1, que é o índice de refração do meio 1, o N2, que é o índice de refração do meio 2, o I, que é o ângulo de incidência, nesse caso igual ao L, e o R, que é o ângulo de reflexão. Esse ângulo L, ele é o ângulo limite. Ele é definido como o menor ângulo de incidência da luz em uma superfície de separação entre dois meios, a partir dos quais ela é totalmente refletida. Esse ângulo pode ser definido como... ele pode ser calculado a partir da lei de Snell-Descartes, que temos aqui. N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Nesse caso específico da refração da luz, desse fenômeno, temos que obrigatoriamente ter o N1 menor que o N2, que é uma consequência do fato de a luz ela passar do meio mais refligente para o menos refligente. Também, para que esse fenômeno ocorra, é necessário que o ângulo de incidência seja maior que L. Para calcular o L, a gente usa essa lei de Snell-Descartes, que substituindo os valores, a gente vai encontrar seno de L igual a N2 sobre N1. Ou, para ficar mais fácil, é o N de um índice maior sobre o N de índice menor. Temos como consequência desse fenômeno luminoso a impressão de que nos dias quentes o asfalto fica molhado. Na verdade, se caracteriza como um exemplo de miragem. Pois quando chegamos perto, vemos que o asfalto não está molhado. Era só uma impressão. Bom, concluindo, podemos dizer que a reflexão total ela ocorre quando o índice de o raio incidente, o ângulo do raio incidente, ele é maior do que o L, que é um ângulo limite. Portanto, a partir desse ponto P, sobre o qual a luz incide, todos os raios que forem
que atingirem o meio 1, a luz será totalmente refletida.